O vento no alto da Serra do Mar não era o vento de verdade. Não era o vento que sopra entre as árvores, nem o que agita as telhas das casas nas encostas. Era um vento que vinha de dentro, um sussurro que se arrastava pelos galhos como se os ramos fossem nervos. Era o vento que não deveria existir, porque não havia ar suficiente naquele lugar para sustentá-lo. Era o vento que falava em línguas que não tinham nome. Onde a estrada desce em curvas perigosas, quase escondida entre o mato ralo e a neblina que não se dissolve, há uma casa. Uma casa de pedra, sem número, sem nome, sem rótulo. Apenas uma porta escura, com o batente meio quebrado, e uma janela quebrada como se alguém tivesse tentado olhar para dentro e não tivesse conseguido. A casa não foi construída para ser vista, foi esquecida. Como um erro de cálculo, como uma lembrança que não deveria existir. Ela estava lá quando o carro de Marcos parou na curva. Ele não sabia que estava lá, não tinha mapa, não tinha roteiro. Só o GPS que falhava, o rádio que emitia estática e o cansaço que o arrastava para o lado da estrada, como se o próprio ar do lugar o atraísse. Ele queria apenas dormir um pouco, pegar um pouco de ar, aliviar a tensão que vinha crescendo desde o dia anterior, o dia em que o filho dele, Gabriel, desapareceu no meio do nada. Nada de mensagens, nada de rastros, apenas um silêncio que não parecia humano. Marcos abriu a porta do carro e sentiu o vento. Não foi um vento de ar, foi um vento que entrou no peito como um fio. Ele engoliu em seco, sentiu o gosto de metal no fundo da boca. O céu estava escuro, mas não era noite. Era um escuro que não tinha lua nem estrelas. Era um escuro que cobria o mundo como um lençol de seda fina, que não deixava passar luz, mas também não deixava passar som. A casa estava viva. Ele não soube disso na hora, apenas sentiu, como se o chão tivesse se movido sob seus pés, como se o tempo tivesse se dobrado. Caminhou até a porta, que rangeu como um osso quebrado. Empurrou, a porta abriu sem resistência. Dentro, o cheiro era de terra molhada, de pele seca, de algo que havia sido enterrado por muito tempo. E um cheiro mais tênue, quase imperceptível, como o do perfume de uma mulher que morreu há 50 anos, mas ainda está no quarto. O chão era de lajotas escuras, rachadas. As paredes não eram de tijolo, eram de uma matéria que parecia viva, como pele, como membrana. Quando ele pisou, ouviu um leve estalo, como se algo tivesse se fechado sob seu pé. Alguém está aqui, chamou com voz trêmula. Não houve resposta, só o som do próprio coração batendo, como um tambor em câmara fechada. Ele foi para a sala, uma lareira sem fogo, uma cadeira de madeira desgastada, uma foto emoldurada com um vidro quebrado, uma criança, um menino, Gabriel. Marcos parou, o ar parou. A imagem não era de uma foto comum. Era uma foto que ele tirou, sim, mas não naquele dia, não naquele lugar. O menino na foto usava a camisa que Marcos comprou na praia, com o desenho de um golfinho. Mas na foto a camisa estava suja, molhada. E o rosto do menino não estava olhando para a câmera. Estava olhando para trás, para o que estava atrás dele. Para o que estava vindo. Marcos pegou a foto. Soltou um grito, não de medo, mas de dor, como se a imagem tivesse se grudado na pele. Ele largou a foto, ela caiu e não se quebrou, a foto se moveu, como se fosse uma criatura com pernas de papel. Ele recuou, a porta da sala fechou sozinha, não com um estalo, com um sopro, como se a casa tivesse exalado um suspiro. No corredor escuro, ele viu algo se mover. Não era um som, era uma mudança no ar, uma distorção. Como se o espaço tivesse se dobrado e algo que não deveria estar ali tivesse passado por entre as frestas. Subiu as escadas, cada degrau rangia, cada um era uma palavra que não tinha sentido. Em cima havia um quarto, a porta estava entreaberta. Ele empurrou, a luz que vinha da janela quebrada era azul, não era luz solar, era luz de outro lugar, de um lugar que não existia na terra. No quarto havia uma cama e na cama um corpo de criança, Gabriel. Marcos correu, queria abraçar, gritar, chorar, mas parou, o corpo estava frio, muito frio, e estava deitado de costas, com os olhos abertos. Mas os olhos não eram olhos humanos. Eram duas esferas negras profundas, como buracos no espaço, como o que se vê ao olhar para dentro de um eclipse. E Gabriel, sussurrou Marcos. O corpo não se moveu,
mas a boca se abriu não com sons, com um som que não era som, um som que se instalou na cabeça de Marcos como um grito que não sai da garganta. E então a voz. Não foi uma voz, não foi um som, foi a sensação de que a mente de Marcos tinha sido invadida por uma coisa que não podia ser compreendida, uma coisa que não se comunicava com palavras, com pensamentos, com imagens, com memórias que não eram dele. Ele viu o que não deveria ver. Viu o mar que não era mar, um mar de cristal negro infinito que se movia em ondas lentas como se respirasse, e no meio uma estrutura. Não era uma cidade, não era um navio, era uma forma de vida. Uma grande esfera negra com milhares de olhos em seu interior, cada um pulsando com uma luz azul, e entre os olhos havia fendas e fendas que se abriam como bocas sem dentes. E então viu o menino, Gabriel, mas não como ele era, como ele será. Um menino com pele translúcida, com veias que brilhavam como raios de estrela, os olhos vazios, o corpo que se dobrava como se fosse feito de água. Ele estava em pé no meio do mar de cristal e olhava para Marcos, e sorriu, mas o sorriso não era do Gabriel, era do que estava dentro dele. E você não o entendeu? Disse a voz dentro da cabeça de Marcos. Ele não foi roubado, ele foi escolhido. A casa tremeu, o chão se abriu não uma rachadura, um buraco que não era de terra, era um buraco que se abria para dentro do cérebro, como se a realidade tivesse se dividido. E então ele viu o que estava escondido, a verdade. A casa não estava no mundo, estava entre os mundos, era um portal, uma ferida no tecido do universo, um lugar onde as linhas do tempo se cruzavam, onde as leis da física eram apenas sugestões, e no centro algo esperava, algo que não era de nenhum planeta, algo que não era de nenhuma estrela, algo que se alimentava de memórias, de sonhos, de crianças que se perdem. O que estava ali não era um alienígena, não era um monstro, era um fenômeno. Uma consciência que não tinha forma, que não tinha tempo, que não tinha nome. Era o que ficava depois do fim, o que sobrevive quando tudo mais morre. E ele estava aqui naquela casa, nosso mundo, nosso tempo. Marcos caiu de joelhos, não chorava, não gritava, estava vazio, a mente dele estava sendo escavada, cada pensamento era arrancado, examinado, reescrito. Ele via as imagens, os dias de Gabriel, as brincadeiras, o riso, o primeiro dia de escola, o dia em que o menino disse: "Papai, quero ir para o céu." E agora ele entendia. O menino não queria ir para o céu. Queria ir para o lugar onde a escuridão era viva. E você pode voltar, disse a voz, mas não o mesmo. Você não pode salvar o filho, ele já foi transformado. Ele é parte do que você teme, ele é parte do que é. Marcos levantou o rosto. A parede do quarto estava se movendo. A carne da parede se contorcia, se enrolava como se fosse um ser que estava acordando, e do meio dela brotou uma forma, alta, delgada, sem rosto, com braços longos, finos, que se esticavam como fios de cobre. O ser não falou, mas Marcos entendeu. Era uma mensagem que não era falada, era uma imagem que não era vista. Era o que estava no fundo da alma de todos os humanos, o medo de que no fim não seja o fim, que o que queremos esquecer não se esquece, que o que temos medo de encontrar está aqui, está dentro. O ser esticou uma mão, não para tocar, para abrir. E Marcos sentiu o que o menino sentiu, a sensação de estar sendo puxado como se o próprio universo o estivesse chamando. O coração parou e então voltou, mas não batia como antes, batia em um ritmo que não era humano, batia como um mar de cristal. "Eu não quero", sussurrou Marcos, mas o que queria não importava, o que queria era um desejo, e o que estava ali não respeitava desejos, respeitava leis, leis que não eram do nosso mundo. A casa se moveu, o chão se abriu, o céu se rasgou e Marcos viu o que estava além, viu que o universo era de verdade. Não era uma bola de fogo, não era uma escuridão infinita, era uma teia de luz e sombra, de vida e morte, de consciência e esquecimento, e em meio a ela centenas de formas que não eram humanas, que não eram animais, que não eram máquinas. Eram seres que viviam em outros tempos, em outras dimensões, que se alimentavam do que o ser humano chamava de alma. E todos eles olhavam para ele.
E Marcos entendeu. Ele não era um pai, não era um homem, era uma presença, um ponto de entrada, um caminho. E o que ele buscava não era salvar o filho, era ser usado para que o portal se abrisse, para que o que estava escondido se revelasse. Ele tentou gritar, mas não saiu som, só uma onda de luz negra saiu do seu peito e a casa explodiu em silêncio, não com barulho, com ausência de som, como se o mundo tivesse esquecido o som. Quando a luz voltou, não havia casa, não havia estrada, não havia Marcos. Apenas o vento que não era vento, o vento que sussurrava em línguas que não existiam, o vento que dizia: "Ele está vindo." E na Serra do Mar, onde a estrada desce em curvas perigosas, uma nova casa aparece. Nem sempre, nem todos os anos. Mas quando o vento sopra de forma errada, quando o céu fica escuro sem nuvens e quando uma criança desaparece sem deixar rastro, a casa surge. E quem entra não sai, porque o que está dentro não quer que saiam. Eles são os próximos, os escolhidos, os que entendem. E o vento continua sussurrando: "Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo." E no fundo da escuridão, onde o tempo não existe, a esfera negra pulsa, com luz azul, com olhos, com filhos. E o menino que foi chamado agora sorri. Não com os lábios, com os olhos, porque ele já não é o que era. Ele é o que vem. E o que vem é eterno. E o que vem é faminto. E o que vem é o que você não consegue ver. Mas está aqui. Agora,